Polícia Federal mira corrupção de alta patente. General Braga Neto é suspeito de fraude durante intervenção no Rio de Janeiro. Em função de uma liminar. Ministro do STF, Nunes Marques, autoriza. É sem dúvida lamentável. E delegada falta a CPMI do golpe. E policial relata cenas de horror no 8 de janeiro. Naquela proporção, jamais. Veja com o deputado pastor Henrique Vieira. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Ministério Público pede que ex-ministra Damares Alves pague 5 milhões por espalhar mentiras sobre crianças no Pará. Tudo isso com as análises e comentários de Guga Noblar e Pedro Motorim. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite, hoje é terça-feira, dia 12 de setembro de 2023 e o ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Hoje estou aqui substituindo nossa querida, maravilhosa Gabi Varela, que está se recuperando de uma gripe. Melhoras, amada. Boa noite, Chico. Felicidade de receber. Boa noite, cercada de Chicos, né, Xará? Oh, que coisa boa, Robes. Saudades. Obrigada, meus queridos. Vamos embora que hoje está quente a parada. Quente, hein? Pelando, né? Meu Deus do céu. E boa noite à nossa audiência que nos acompanha em Mafra, Salvador, Vale do Capão, Brasília, Monte Sião, Passo Fundo, Porto Alegre, Indaiatuba, Fortaleza e Piracicaba, onde tem a melhor pamonha do mundo. Pamonha de Piracicaba. E a audiência em Monte Sião. Monte Sião está ali coladinha com a minha Águas de Lindóia, onde Pedro Rielli está de olho aqui no ICL. Mas outra cidade próxima ali é Jaguariúna. Sim, onde tem festa do peão, não é Sim, isso? Sim, Jaguariúna, que hoje está fazendo 69 anos de sua emancipação, aniversário de Jaguariúna. Tem festa, inauguração do Parcão, um espaço preparado para a diversão dos animais, no Parque dos Lagos, teve de manhã. Tem a Sunset Colors, a festa mais colorida da cidade e de toda a região, com festa. Tem um festival gastronômico, tem um monte de coisa legal rolando lá em Jaguariúna, para onde a gente manda um abraço. É isso aí. E eu peço também para a nossa audiência dar um like para você que nos acompanha pelo YouTube. E não esqueça de compartilhar o ICL Notícias. Nós estamos em todas as plataformas digitais, no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Aproveite e compartilha com geral e faça também o seguinte: participe do ICL Notícias segunda edição. Mande um vídeo com um comentário, uma sugestão ou uma pergunta para os nossos convidados. O nosso WhatsApp é o 11988992893. Não esqueça de gravar com o celular deitadinho e um vídeo pequeno. Deve ter em torno aí de 15 segundos. Vai lá, CP, é contigo. Vamos começar a falar de um assunto importante. Claro que o assunto hoje, e falaremos durante todo o tempo, será mais uma lambança provavelmente, porque não está provado ainda, né? Mas é provável, serão capazes de provar. Envolvendo o general do Exército, dessa vez o Braga Neto, aquele que era candidato a vice do Bolsonaro, né? Lá de Belo Horizonte ele. E que circulava ali naqueles acampamentos golpistas. Falava com aquelas tias lá, bolsonaristas. Esse aí mesmo. Calma que vem coisa aí, né? E que teve em suas mãos 1,2 bilhão entre os meses de fevereiro e dezembro de 2018, quando ele foi interventor na segurança pública do Rio de Janeiro. Não resolveu nada na área de segurança. O Rio continua lindo e violento, né? Mas o Braga Neto trouxe como troféu, né? Tropas chefiadas por ele, o assassinato de Evaldo Rosas, dos Santos Rosa, um músico que estava num Ford Ka com a família em plena luz do dia e tomou 80 tiros dos soldados do bravo general Braga Neto. Não é? Mas tem muita coisa para sair dele. Tem muita coisa. Gostava muito de camarão também, mas a gente conta depois. Camarão, vinho, até cajuzinho.
Nós vamos saber por que. Por aí, pacote completo. Isso. Bom, mas eu vou falar aqui de outra coisa, que eu vou falar do sangue dos brasileiros. Não do sangue do Evaldo dos Santos Rosa, que foi fuzilado pelas tropas de Braga Neto. Está tramitando no Senado um projeto que permite a comercialização de sangue e hemoderivados, mais um indício de uma privatização que propõe corroer o sistema público de saúde pelas beiradas. Não é? Então, é hora de discutir isso, porque amanhã a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, se não me engano, é a relatora desse projeto, que foi a proposta do senador Nelsinho Trade. Resumindo, isso é o seguinte: a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, os constitucionalistas escreveram lá: a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Né? E elegeu o SUS, o Sistema Único de Saúde, como a grande porta para a entrada dos brasileiros nos processos de tratamento de saúde. Venha a ser o maior sistema público do mundo, gratuito. Foi graças ao SUS que vários pobres, miseráveis, tiveram acesso a cirurgias pelas quais eles jamais poderiam pagar. Foi graças ao SUS que o Faustão trocou o coração rapidamente, respeitando as normas. Muita gente acha que levou vantagem, nada. Respeitando normas que estão previstas para transplante de órgãos. Mas a revista Exame, que eu vou até mostrar aqui, que fala de negócios, né? Está de olho. A PEC do plasma e seus 10 bilhões de potencial. O que é bom para a saúde também é bom para a economia. Olho nisso. Bom é para bom quem, rapaz? Economia que é de quem? Aqueles 3 caras da loja americana? Porque é o seguinte, essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, que é a proposta 10/2022 do Nelsinho Trade, ela propõe que haja uma mudança na Constituição para que as pessoas possam vender o próprio sangue. Qual é a justificativa para isso? A indústria farmacêutica diz que este mercado de hemoderivados, de derivados do sangue, de medicamentos, movimenta 10 bilhões de reais por ano. E o Brasil não tem condições de trabalhar com plasma. O plasma é uma parte do sangue, corresponde a 55% do sangue, né? É o líquido no qual as células sanguíneas viajam pelo corpo. E esse plasma é usado para fazer medicamentos que tratam AIDS, tratam um monte de doença. Né? Acontece que o Brasil, segundo esses caras, o Brasil tem 10 bilhões de potencial negociando plasma. O Brasil tem que comprar ainda muitos medicamentos desses. O SUS compra no exterior para abastecer o país. Então, ao invés da gente desenvolver, né, a Hemobras, a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, que é do Ministério da Saúde e é do SUS, ao invés da gente desenvolver a Hemobras para poder aproveitar o plasma que se perde nas transfusões do Brasil e no uso do sangue dos brasileiros, né, eles querem que o brasileiro possa vender o sangue. Ah, mas nos Estados Unidos as pessoas podem vender. Você imagina, Chico? Nossa, vai virar uma carnificina, cara. Não, primeiro que as pessoas vão sair para vender o sangue porque estão passando fome. Então vende o sangue para matar a fome, né? É o que eles querem, estão de olho. Os vampiros do neoliberalismo. Os vampiros estão de olho no sangue do brasileiro. Não, querem o corpo e agora querem o sangue. É a bancada do Centrão, ou seja, o Centrão acha pouco, quer ministério, quer cargo, quer emenda e agora quer o sangue do brasileiro. É o Centrão. Tudo, sempre, quer né? tudo. Apetite, agora, meu Deus. É o Centrão e olho neles, porque tem gente também, tem parlamentares que estão na base de apoio do governo Lula que também defendem esta PEC do sangue. Toda a indústria da saúde privada está de olho nisso aí, é dinheiro. Vê a abordagem da Exame, aborda ali como se
a gente tivesse a venda, né? Como chegar na esquina, abrir o braço, tirar sangue e vender sangue. Pô, para com A isso. primeira coisa é que as pessoas vão começar a vender sangue, naturalmente. A segunda coisa é que as empresas particulares que comprarem o sangue ou o sangue ser comercializado no exterior, essas empresas vão fabricar os medicamentos e vão custar caríssimo para o brasileiro. E vai faltar sangue para quem precisa da transfusão, porque o sangue, a doação de sangue no Brasil é gratuita. Então vai faltar sangue para quem estiver precisando e for pobre. A pessoa vai ter que comprar os hemoderivados, os remédios, e vai ter que comprar sangue também. E isto é o mercado comendo pelas beiradas, tentando chupar o sangue vampirescamente dos brasileiros. É o neoliberalismo que já não se contenta em arrancar o couro do brasileiro, eles querem também o sangue. Então, essa proposta do senador Nelsinho Trade, que é do PSD, é da base de apoio do governo, e que tem agora como relatora a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, também PSD, não é? Ela vai ser votada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que tem 27 senadores, segundo eu apurei. Né? Se passar pela Comissão de Constituição e Justiça, Roberta, Chico, dificilmente você vai segurar isso. Vai passar pelo Senado, o Centrão toma conta disso na Câmara e vai cair toda a pressão em cima de quem? Do presidente Lula, que vai ter que vetar. E a primeira coisa que vai acontecer, falta de sangue em hemocentro no Brasil. Você vai ver, porque vai estar na mão dos donos da história, da saúde privada. Sabe o que eu vejo também? Daqui a pouco vai ter preço o sangue, né? O sangue bom, né? Que vai para os ricos. Exatamente. E Vão outros começar a fazer para a essa população. classificação. Classificação Eu não de sei sangue. se é possível, mas Sei o mercado lá, acaba Chico. discutindo, né? Se é um negócio, se é um produto, Se é um negócio, né? Isso não vira- vai garantir acesso dos medicamentos à população. Não vai ficar mais caro. A população mais pobre não vai ter acesso a esses medicamentos. E isso vai desfalcar os bancos de sangue, prejudicando a Hemobras, a empresa estatal que é ligada ao Ministério da Saúde, né? Pô, só tem vampiro nessa área aí. 10 cara. Pelo bilhões de reais por ano. Vamos fazer um grande negócio. Vamos tirar o sangue dos brasileiros. Só faltava isso. Então eu quero alertar todo mundo, se você tem ligação aí com senadores, pressione para que não aprovem essa coisa, que isso aí é ir corroendo o SUS. Olha, tem um site aqui chamado Outra Saúde, né, que diz o seguinte: por maioria de votos, os constituintes de 88 decidiram pela proibição da comercialização de órgãos e tecidos humanos, o que inclui sangue e hemoderivados. Após a decisão histórica, caberia apenas ao Estado o processamento e distribuição de sangue e hemoderivados. Está no artigo 199, parágrafo 4º da Constituição Federal. A política de sangue, pela Constituição, está resguardada pelo Sistema Único de Saúde, que é o principal destinatário dos produtos e serviços. Mas a PEC do plasma reverte essa decisão da Constituição, que proíbe a comercialização de sangue e derivados, né? E por aí vai. Setores privatistas, historicamente, se posicionaram contrários à universalização de acesso aos serviços assistenciais que são propostos pelo SUS. No último período, parece que deixou de ser o foco de conflito frontal. Então, eles não querem. O mercado, o neoliberal, ele não quer bater de frente com o SUS. Então, ele quer comer pelas bordas, né? Então, aproveitando as Vai janelas. começar pelo sangue, né? Vai começar bem bonzinho. Então, esse mercado movimenta 10 bilhões de reais por ano, então nós vamos trabalhar com esse mercado. O Brasil já possui uma fábrica para hemoderivados, feitos por engenharia genética. Essa fábrica está sendo ampliada em Goiânia, lá em Pernambuco, né? É uma estatal com 100% de capital social do governo federal e garante aos usuários do SUS o fornecimento de medicamentos e derivados do sangue. É a maior unidade da América Latina capaz de processar 500 mil litros de plasma por ano, suficiente para tornar o Brasil independente em termos de hemoderivados. Então, o governo tem que investir no crescimento disso. Claro. Senadores, sanguessugas e deputados
Tem que liberar recursos, viu, senhor Arthur Lira? Viu, senhor Rodrigo Pacheco? Tem que trabalhar para liberar recursos, para crescer o mercado, o atendimento à saúde, o mercado público de saúde. Imagina quanto está custando cada voto desse para a indústria de saúde no Brasil amanhã. Imagina, faz uma conta aí. Pega esses 10 bilhões, vê quanto vai custar cada voto desse, a começar da comissão. Pois é, eles querem privatizar isso, comendo pelas bordas, devagarzinho. Não, é para não haver desperdício de plasma. A gente importa medicamentos da Suécia, dos Estados Unidos, medicamentos feitos a partir do plasma. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai gastar mais, nós vamos exportar o plasma para ele. Nós vamos tirar o sangue do brasileiro, mandar para lá, e depois nós vamos comprar, igual que você faz com os minérios, os metais, né? Escuta aqui, vocês do mercado, escutem. Sangue não é commodity. Sangue é um órgão do corpo humano. O sangue é o maior órgão do corpo humano. Sim. E não é commodity o sangue dos brasileiros, dos pobres brasileiros. Então, tirem as suas garras, tirem seus dentes de vampiros dos brasileiros. Atenção, senadora Daniela Ribeiro. Atenção, Nelsinho Trade. Vocês podem passar a história como vampiros, usando prerrogativas do mandato de senadores. Tomem juízo. É isso. Boa. Clássico vampirismo, Chico Pinheiro. Total. Se eles querem meu sangue, terão meu sangue só no fim. Só no fim. Jimmy Cliff. Isso aí. Na versão dos Titãs. Vamos chamar o Guga Noblar para a gente conversar sobre a bomba do dia, que é a suspeita de corrupção de um general. É isso mesmo, de um general. Boa noite, Guga Noblar. Tudo bem? Boa noite, minha querida Rô, meus queridos Chicos e essa audiência maravilhosa. Guga, hoje a PF deflagrou uma operação para investigar suspeitas de superfaturamentos em compras feitas na época da intervenção no Rio de Janeiro. Isso em 2018. Um dos investigados é o general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também chefiou a intervenção no Rio de Janeiro. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão no Rio, São Paulo e também em Minas Gerais. Braga Neto não foi alvo, mas é investigado e teve seu sigilo telefônico quebrado. Vem coisa aí de mais um celular. A suspeita é de um sobrepreço de R$ 4.600.000 na compra de 9 mil coletes à prova de bala. Vamos dar uma olhadinha na denúncia no telão, Chico? Você mostra pra gente, por favor? Olha aqui, general Braga Neto tem sigilo quebrado em operação da PF. Investigação apura possíveis desvios de recursos durante intervenção federal no Rio de Janeiro, que foi comandada pelo militar em 2018. Hoje o Otávio Guedes fez uma bela explanação disso na Globo News, né? E ele estava lembrando o seguinte, que isso tudo começou quando espalharam aquela onda, né? Todo mundo no Brasil, os políticos são corruptos, não tem que botar militares para cuidar das coisas. Sim. Foi no bojo disso, né, que o Temer começou a botar e junto com o Sérgio Cabral, Pezão, botou o Braga Neto para coordenar a GLO, Garantia de Lei e Ordem no Rio de Janeiro, movimentando de fevereiro a dezembro 1 bilhão e 200 milhões de reais. Agora, o que essa história começa? Essa história começa, eu não sei se não está tudo aqui. O Brasil, nessa operação, foi autorizado, nos últimos dias dessa operação, a compra de 9.360 coletes à prova de bala, autorizados pelo general Braga Neto, que é o cara que mandava na intervenção no Rio, aquela que matou o músico e não resolveu nada no país. Uhum. Comprada da CTC Security de Miami. Esta empresa está envolvida, segundo investigações das autoridades americanas, no assassinato de Jovenel Moïse, que era o presidente do Haiti. Então, na investigação dos Estados Unidos, descobriram que essa empresa é que tinha vendido os tais coletes para o general Braga Neto, num total aproximado em real de 36 milhões de reais.
só que sem licitação e com uma suspeita de sobrepreço de quase 5 milhões, de 4 milhões e 600 mil reais. Não fizeram a licitação e compraram os coletes mais caros. Como a empresa americana descobriu que esta empresa, envolvida no assassinato do presidente do Haiti, também fornecia ao Brasil, avisou as autoridades brasileiras: olha, esses caras estão negociando com vocês. Sorte que a gente só sabe disso por causa da investigação da morte do presidente do Haiti. Ou seja, chegou aqui por acaso. Chegou aqui por acaso. Agora, isso Senão- chegou, Chico? Isso chegou. É verdade que o Tribunal de Contas da União denunciou esse contrato. Esse contrato é fajuto, é picareta. Sim. Por quê? Porque esse contrato não teve. O Braga Neto pediu licença dispensa de licitação, ainda aumentou em 4 milhões e 600 mil. Então, este contrato foi cancelado. É verdade, em dezembro de 2018. Em setembro, a empresa devolveu o dinheiro para o Brasil. Sim. Só que, veja você, em fevereiro de do ano seguinte, 2019, foi captado um áudio do advogado desta empresa marcando um jantar na casa de Braga Neto, Sim. onde discutiria uma tentativa de reverter a decisão do Tribunal de Contas. Você sabe quem pertence a essa empresa? Ao senhor Antônio Intriago. Ele é um ex-militar da Venezuela, tido como mercenário. Ele está preso nos Estados Unidos no momento. Então, vê com quem o general estava negociando. Que ela achava que você quer virar a Venezuela, né? Não é isso, Guga? É isso, né? Achava que ia virar uma Venezuela, é bem possível. É, intenção olha a do Venezuela. Bolsonaro- Olha que maluquice, o Bolsonaro, inclusive falando em Venezuela, já pensou em meter a gente numa guerra, servindo de trampolim para o Trump atacar a Venezuela, o Brasil. E aí tem essa história desse Antônio Intriago, dono dessa CTU, né? Tá CTC aí, mas... CTU. CTU, que recebeu essa bolada, 40 milhões, mais de 40 milhões para vender esse equipamento que seria, né, para se proteger de tiro, né, enfim, colete à prova de bala, e que teria superfaturado aí 4,6 milhões. Esse Antônio Intriago, como vocês explicaram, está metido na morte do presidente do Haiti. Ele é o responsável, pesa a acusação, por ter contratado cerca de 20 ex-soldados, portanto mercenários da Colômbia, colombianos, para assassinar o presidente do Haiti. Esse sujeito, portanto, mercenário, metido em assassinato, está metido também em negociações com o Walter Braga Neto, inclusive, como falou Chico Pinheiro, depois do TCU mandar voltar o dinheiro e tentar acabar com todo esse esquema, eles ainda tentam se reunir na casa do Braga Neto. Tem esse telefonema, tem assessores do Braga Neto que estão sendo vistos pela investigação como lobistas. Quem mandou essa história para o Brasil, quem alertou as autoridades do Brasil foi a Agência de Investigação de Segurança Interna dos Estados Unidos, que, como vocês explicaram, estava investigando, portanto, esse Antônio Intriago, que é o dono dessa CTU, e acabou caindo nesses contratos superfaturados que envolvem o Braga Neto na reta final, no último dia dele, assinando um contrato sem licitação, e ele é que pediu para ser sem licitação, ele é que fez esse trabalho de ir lá e de pedir para que não houvesse licitação. A desculpa era que 8.500 coletes à prova de bala estavam com a data de validade quase vencida e que a licitação demoraria 60 dias pelo menos e que não podia aguardar 2 meses, vejam só, 2 meses apenas. E que, portanto, não seria possível a licitação. A gente vê agora superfaturamento, lobby de assessores do Braga Neto que fizeram esse trabalho de conectar o Braga Neto a essa empresa, e uma possível reunião depois
de mandar, da justiça mandar essa empresa devolver a grana, eles ainda tentando fazer lobby com o Braga Neto. Então, claro que é muito estranho. E aquele 1 bilhão e 200 milhões que foram usados pelo gabinete da intervenção no período em que ele comandava, gente, mais de 1 bilhão ficou como dinheiro a pagar, ou seja, contratos que foram firmados e que não foram usados necessariamente para a segurança do Rio de Janeiro. Uma parte do dinheiro não foi usada sequer no Rio de Janeiro, parou em São Paulo, em Minas Gerais, eu acho que no Goiás também. Então, aquela grana que era para deixar um legado para a segurança do Rio foi muito mal usada e a gente está vendo que, inclusive, tem suspeitas de desvio de grana agora. Tem suspeita? Não. Está comprovado, estudos do TCU, auditoria do TCU. Olha, esse dinheiro foi mandado. O Braga Neto mandou usar parte desse 1 bilhão e 200 milhões para fazer reforma de estande de tiro em unidades militares de São Paulo. Mandou para Goiás, mandou para Belém do Pará para equipar instalações militares. O dinheiro que era para a segurança do Rio de Janeiro. Mandou também parte desse dinheiro para a aeronáutica, comprar uns drones, né, e para a informática, para melhorar o serviço de inteligência do Exército. Agora, além disso, né, há o relatório do TCU, 200 mil reais em camarão, 28 mil reais em torta holandesa, 10 mil reais em presunto Parma, 22 mil reais em mel, 22 mil reais em mel, para se lambuzar. Tem que botar as abelhas do mundo inteiro para trabalhar, para comprar esse mel. Mais alguns mil reais em salgadinhos, cajuzinhos. Você sabe que eu estava ouvindo? Sabe quanto saiu um camarão nessa compra, Chico? 700 reais. Um camarão. Eu só fico imaginando que camarão é esse, né? Deve ser um camarão na... Deve ser fardado. Camarão, gente. É brincadeira, foi tudo. Então, tem esse dinheiro que era para ser usado lá no Rio e que acabou em unidades do Exército em outros estados. E parte dessa grana foi usada para eles se fartarem. E aí tem superfaturamento em cima de alimento. Tem essa história que a Rô falou, de camarão, que a unidade do camarão, se você for ver, saiu a 700 reais. Ou seja, roubaram dinheiro no camarão também. Essa grana aí, pelo jeito, foi usada para eles se fartarem, não só de camarão, mas de dinheiro mesmo. E falam forças mamadas, eles ficam irritados. Né? Mas não tem outro termo, né? Não tem mamada. Mamam dinheiro público à vontade. Agora, claro que deve haver, é claro que existem, né? Militares, oficiais sérios, que não quiseram nunca se misturar com corrupção, embora muitas vezes apoiassem teses políticas equivocadas. Mas está na hora dessa turma jogar para fora, joga fora no lixo, como dizia Sandra Sá. Não, e esse envolvimento de corrupção com forças armadas, né? Lembrei do caso da Covid. Sim. Né? Muito Agora bem lembrado. A gente tem essa outra história, quer dizer, além de tudo, né? Além do golpe, além de tudo que a gente passa, agora são revelados esquemas, outros esquemas de corrupção com as Forças Armadas. Exatamente, Roberto. Não, e eles pregando aquela velha história de que são eficientes, são contra a corrupção, que zelam pelo dinheiro público, porque o Rio de Janeiro passa para as mãos do Braga Neto, porque estava aquela zona toda acontecendo, essa onda de violência que segue até agora. Não, vamos entregar ao Temer, né? Ideia do Temer, brilhante ideia do Temer. Vamos entregar aos militares, ao general, que vai dar certo, que o Rio de Janeiro. Não, e eu me garanto ali, né? Com o general do meu lado, eu garanto que não vou tomar um impeachment, porque eu estava recomendando, né, ao Joesley Batista, segura lá o Eduardo Cunha, estava na mira do impeachment. Foi buscar a proteção dos militares. Do Vilas Boas, comandante do Exército. Não, mete um general lá para... Né? Exatamente. Aí dá essa história toda aí. Vê a eficiência deles. Vê que maravilha. Que lisura. Gente, o Braga Neto respondeu hoje numa nota para a imprensa no seu Twitter. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse, gente. Bota na tela para a gente, por favor. Olha lá. Os coletes não foram adquiridos ou tampouco entregues. Não houve, portanto, qualquer repasse de recursos à empresa ou irregularidade por parte da administração pública.
o empenho foi cancelado e o valor total, mais a variação cambial, foram devolvidos aos cofres do Tesouro Nacional. Ou seja, Braga Neto diz que a compra foi suspensa e o dinheiro devolvido. Mas ele não fala nada sobre o sobrepreço, Mas né? isso é crime. Quando você faz esse contrato sabendo crime. que está superfaturado, pedindo licença, isso já é crime. Sim. Como foi crime aqueles que mas não comprou as vacinas, lembra daqueles pastores picaretas? Mas fez o negócio. Mas fez o negócio? É crime. É crime, seu Braga Neto. Aí A pior. intenção tá ali. Ele tá dando uma de esperto, ele tá pegando uma decisão que foi contra o interesse dele, ele foi obrigado, por conta da justiça, a empresa foi obrigada a devolver. Agora a investigação mostra que, inclusive, teve um lobby depois disso para tentar fazê-lo se reunir com representantes dessa empresa dirigida por esse criminoso. Então, foi contra o interesse dele. Tem um lobby para ele tentar depois dar um jeitinho para essa grana de novo voltar para a empresa, e mesmo assim ele quer se aproveitar disso para fingir que, olha como eu sou honesto. Não, você foi contra essa decisão, o seu interesse não era esse, tanto que há conversas de assessores do Braga Neto mostrando que ele se reuniria para tentar resolver essa questão em favor da empresa e não em favor do interesse público, que seria não deixar a grana cair na conta de uma empresa suspeita. Então ele estava, sim, ao que tudo indica, do lado do lobby, do lado dessa empresa, do lado desse empresário criminoso, assassino e que desvia dinheiro público. É isso que tudo indica. A situação dele é cada vez pior. Esse que a Rô falou, né, da Covid, na Covid também era Braga Neto um dos responsáveis. Inclusive a CPMI, ela disse que ele foi, né, entre aspas, inerte, e que ele ajudou a desinformar a população. O Braga Neto, que era ministro na época da Defesa, né, e que, portanto, fazia parte do governo, era alguém importante no combate à pandemia, e foi mais um denunciado pela CPMI como responsável pela desinformação que levou a 700 mil mortes. Então, ele está em tudo, né? Ele está tanto na pandemia quanto agora nesses esquemas suspeitos envolvendo militares. Ô Guga, lembra daquele super salário, daquela grana que ele recebe em 2 meses, ele recebe quase R$1 milhão em plena pandemia? Enquanto o trabalhador no Brasil estava se virando para comer, ali o Braga Neto recebe quase R$1 milhão em salário em 2 meses. Eu sei, me lembro disso. Lembra dessa história? E depois ainda foi pedir ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, para arranjar uma boquinha para a filha dele trabalhar na prefeitura do Rio. Arranjou uma boquinha aí, botou o vice do Paes, que é do PL, né? Sim. Botou ali para arranjar uma boquinha aí para minha filha. Boquinha não, para ela prestar um serviço à nação. Olha, é um mineirinho esperto esse Braga Neto, é lá de Belo Horizonte, é mineirinho esperto daqueles que fica parecendo bobo, mas de bobo não tem nada, entendeu? É um trem assim. Vamos falar, não vamos falar de militar honesto, vamos falar de militar Ernesto. Porque tem um militar Ernesto Geisel. E o que o Geisel falava com o Golbery está aí nos livros de memórias do Hélio Gaspari, que eu até sugiro que a gente leia para entender como é que é a cabeça desses caras. O Geisel estava louco para tirar os militares da política, porque ele sabia que aí esses caras iam revelar, né, esse espírito corrupto de vários comandantes, de vários, que com a farda e o poder ameaçam, chantageiam e fazem tudo isso. Atenção, general Tomás Paiva, a sua missão é extremamente importante e grande. Varra do Exército, independente de patente, esse bando de sanguessugas que tomou conta do país. Vamos relembrar um pouquinho essa trajetória de Braga Neto, general da reserva. A gente preparou uma arte. Vamos dar uma olhadinha juntos? Olha lá, gente. Enfim, general da reserva, como a gente já contou aqui, interventor no Rio de Janeiro em 2018, durante o governo Temer, chefe do Estado-Maior do Exército durante o governo Bolsonaro, aí foi ministro da Casa Civil durante o governo Bolsonaro, ministro da Defesa também durante o governo Bolsonaro, assessor especial da presidência também durante o governo Bolsonaro, e aí terminou sendo vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2022. Ou seja,
muito próximo ao ex-presidente, em vários momentos diferentes e importantes da nossa história, né? E se esse cara, se o Bolsonaro ganhasse a eleição, corria o risco, por qualquer motivo, o Bolsonaro sair e essa coisa aqui virar presidente da República. E haja camarão, Chico, né? Putz, e corre o risco ainda, espero que a justiça seja feita e ele se torne um ficha suja, mas ainda corre risco desse sujeito virar prefeito do Rio, até porque a gente sabe que com esse currículo notável, alguém metido em tanto esquema de corrupção, ele começa a se cacifar cada vez mais a virar prefeito do Rio. A gente sabe que muitos tiveram um passado tão suspeito quanto o dele. E foram 926 mil reais que ele ganhou em 2 meses de 2020, durante o auge da pandemia. A maior parte do dinheiro, a justificativa, eram adicionais não recebidos ao longo da carreira, ou seja, uma grana que ele não recebeu ao longo da carreira e tome-lhe em 2 meses. Como é que é? É uma piada. Braga Neto Não dá, embolsou, né, quanto dos nossos impostos? Quanto? 926 mil Meu Deus. 2 meses. em 2 meses. Que coisa. Bate um bolão. Milionário, né, do governo. Os caras Bate saem- um bolão. Bate uma bolada. A gente tem mais uma arte aqui, ó, para explicar para nossa audiência o golpismo de Braga Neto. Então, a gente também falou aqui, né, que em sua gestão, no Ministério da Defesa e Forças Armadas, emitiram nota em tom de ameaça à CPI da Covid, né, que o Guga explicou para a gente. Também ameaçou que não haveria eleições caso não houvesse auditoria nas urnas. Ele foi o cara que disse isso, sim. E pediu que golpistas acampados não perdessem a fé, mesmo após a derrota de Bolsonaro nas eleições. Ele fez isso debochando, né? Assim, em frente ao cercadinho, debochando com os bolsonaristas. Não percam a fé, num tom de camaradagem, uma coisa completamente absurda, né? Não foi, porque ele confiava que o golpe ia rolar. Sim, ele confiava Só que os seria... irmãos lá do norte, daquele país lá de Sim. cima, falaram assim, não se metam, porque dessa vez nós estamos fora. Aí não vai dar. Não, o esforço que o Bolsonaro faz para torná-lo vice. Poxa, tinha dezenas de outras opções mais forte eleitoralmente. Sabe? Tinha o próprio Mourão, que é mais conhecido, que é mais forte num pleito, numa eleição. Não, tinha que ser, de todas as formas tinha que ser o Braga Neto. Agora, dificilmente... Porque, aí está a pergunta, talvez por saber desse rolo todo e tentar encaixá-lo ali e protegê-lo desse escândalo desse tamanho. Olha só, a nossa produção resgatou o vídeo do Braga Neto falando para os bolsonaristas não perderem a fé. Os Dá uma patriotas. olhadinha. Os patriotas. Patriotários, né? Também não vou falar com a empresa, não. Tá preocupado com ele. E aí? Fake! Estão inventando história. O presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não. Lá na frente tem só o que eu posso falar para vocês agora. Estamos na frente do militar no teto do general Índia. Tá na chuva, tá no sol. Eu sei, senhor. Não só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? E eu não posso conversar. Produzindo uma provas covardia, contra né? si mesmo. Posso dizer isso, né, Guga Noblar? Total. Não percam a fé. Tinha coisa ali Mas sendo ele arquitetada. faz do jeito né? mais covarde, né, Rô? Esse pessoal, eles são muito movidos por sinais. O tempo inteiro eles acham que está tendo algum tipo de sinalização, algum tipo de mensagem sendo passada de maneira codificada. Essa turma da extrema-direita vai muito para esse lado. E esse foi visto como um sinal, isso foi espalhado pelos militantes bolsonaristas golpistas. Eles realmente fizeram esse vídeo rodar, e esse vídeo era um claro sinal para eles de que sim, de que o golpe estava a caminho. É óbvio que é esse o sinal que é dado nesta conversa. O Braga Neto está alimentando o golpe nesta imagem. Isso é óbvio que está ali, é nítido, qualquer um percebe que é essa a intenção. É por isso que ele não pode falar mais, porque ali ele já está produzindo algum tipo de prova, mas não pode se comprometer totalmente. Então ele para no meio do caminho. Mas é uma mensagem que foi espalhada, que foi usada junto com outras mensagens para induzir, para incitar essa turba de bolsonaristas a dar um golpe. O Braga Neto está aí incitando o golpe. Foi isso
que ele fez. Esse sujeito que agora quer usar a via democrática para tentar virar prefeito do Rio. Imagina a tragédia. Esse sujeito prefeito do Rio, um oportunista político, alguém que foi vice do Bolsonaro exatamente porque ele tinha perdido a confiança no Mourão, mas ele precisava de mais um cão de guarda militar para seguir assustando a democracia, afrontando a democracia, já que ruim com Bolsonaro, pior talvez com um general que tem ainda mais influência para tentar dar um golpe com o exército se quisesse. Então, ele sabe, o Bolsonaro, que parte da opinião pública temia ainda mais um general como presidente. Então, era menos pior um Bolsonaro do que um Mourão, ou, pasmem, do que até esse, que quase virou vice-presidente se Bolsonaro tivesse sido eleito, que é o Braga Neto. O Braga Neto, portanto, servia simplesmente para afrontar, para ameaçar a opinião pública, a imprensa, a democracia, para que o Bolsonaro se sentisse ainda mais seguro na presidência, já que ninguém ia querer tirá-lo para deixar o Braga Neto. Posso lançar uma pergunta aqui na mesa? Porque é o seguinte, Bolsonaro em 2022 trocou, Hamilton Mourão e entrou o Braga Neto. Ele foi o único presidente que trocou, de vice numa reeleição. Chico Sá, vou lançar para você essa. Por que será, hein? Por que será, hein? Será o que o comprometimento com o Braga Neto que já havia... Será que está dentro dos negócios? E aí, Chico? Será que foi escalação do Exército? Brasil, mostra a sua cara. Ou será que o Exército escala o Braga Neto? Qual é o seu negócio? O nome do seu sócio? Não confia em mim, hein? Não confia em mim. Olha, esse Braga Neto queria ser candidato à Prefeitura do Rio. Isso aí ele já perdeu. Agora é preciso tomar muito cuidado. O Guga falou que ele se credencia. Precisa tomar muito cuidado, porque o cara mais votado no Rio de Janeiro, mais votado, deputado federal mais votado, acho que da história do Rio, chama-se General Pazuello. É deputado federal eleito pelo Rio. Quer dizer, o Pazuello pode também sair candidato. Então, tudo é possível com certos eleitores do Rio de Janeiro. Podem eleger o Braga Neto, podem eleger o Pazuello, mas eu acho que isso aqui sepulta a candidatura do Braga, quase que eu falei Brega. É escandaloso, não tem... Pegue o roteiro inteiro, cara, imagina a esquerda brasileira fazendo algum negócio com um mercenário da Venezuela, dono de uma empresa metida até o pescoço na morte do presidente do Haiti, que comandava um exército de mercenários. Imagina se sai uma notícia dessa relacionada à esquerda. Imagina. Não, era lá do general. O general estava negociando com esse cara. Eu não sei quais, mas tem duas empresas brasileiras que estão junto com essa aí, viu? Duas empresas que fabricam coletes. Você sabe quais são? Mas não vazou ainda não, Chico, o nome dessas duas empresas. Mas são duas empresas que junto... De patriotas. Com essa outra empresa americana, formariam uma espécie de cartel para, enfim, conseguirem contratos milionários ali com o governo, e parece que essas empresas têm contratos milionários. A gente tem que descobrir quais são essas duas empresas e se elas repassaram, se elas terceirizaram parte desse contrato, quem sabe até para essa CTU. Então precisa entender quais são essas duas, e seria uma espécie de cartel ali que eles estariam formando entre eles. Bom, só para falar aqui, Guga, eu recebi aqui da nossa produção uns relatos do Ministério, aliás, do Portal da Transparência. Foram R$926 mil em 2 meses que recebeu o Braga Neto de salário. Isso aí. Agora, nem é só ele, não. O comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, ganhou um total bruto de 818 mil em junho de 2021. 818 mil. E em 2 meses, em 2020, o almirante Bento Albuquerque, você se lembra desse almirante? Lembro. Quem é o almirante Bento Albuquerque? Está no caso das joias. Aquele que foi lá trazer as joias, né? Em 2 meses ele recebeu, maio e junho de 2020, o almirante Bento Albuquerque, então ministro das Minas e Energia, recebeu, além do salário, R$1.037.015,42. Acabou a mamata, gente? Acabou não, né? Tá ruim, Claramente, 1.037.000, seu Bento Albuquerque.
vampiro brasileiro, Meu- Beto Carneiro. Meu Deus do céu. O Guga Luiz Noblar. Eduardo Ramos também faturou uma grana, não sei quanto, Também. eu não vou conseguir achar agora, mas o Luiz Eduardo Ramos e o Eduardo Pazuello parece que está citado nessa história aqui de hoje também, viu? Vamos ver, mas parece que talvez de alguma maneira ele esteja ligado aí ao Braga Neto nesta história de hoje. Luiz também, Eduardo vamos ficar de olho. Ramos. Não tá. É. Não, aqui tá 101 Luiz mil. Eduardo Não é Ramos. só isso, né? Não é só isso. 101 mil. É isso. É bastante dinheiro, né? Tanto para eles quanto para as esposas de maridos vivos. Meu Deus né? do Então, céu. tá todo mundo bem, né? Com o bolso cheio. Guga Noblar, obrigada, viu? É sempre ótimo Valeu, falar galera. com você. Um beijo, boa Até semana. amanhã, um beijo para vocês. Boa noite, Guga. Tá vendo? Ele achou que camarão que dorme a onda leva, mas volta. Não é? Ele volta. Camarão que dorme a onda leva. Vai Gente. custar caro esse camarão. Vamos continuar a falar do Braga Neto e a operação da PF de hoje com o nosso convidado, que é o jornalista da Intercept Brasil. Boa noite, Paulo Motorim. Seja bem-vindo aqui ao Excelência Notícias, segunda edição. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico. É uma honra estar aqui com vocês. Vai ser muito debater. Sou assíduo telespectador, web espectador do ICL, então estar aqui como jornalista para colaborar nesse debate sobre o Braga Neto vai ser bem legal. Opa, bacana. Boa. Paulo, olha só, Paulo, em julho de 2021, você publicou uma matéria exatamente com as mesmas denúncias Há mais que de 2 saíram anos. agora. Há mais de 2 anos. As mesmas denúncias que saíram agora, só que ninguém deu bola. Conta pra gente um pouquinho mais sobre essa investigação, por favor, Paulo. Pois é. Já desde julho de 2021 que eu estou de olho aí nessa história e tenho a honra de dizer que o Fato estive lá como repórter, primeiro site brasileiro, primeiro tá veículo cortando de imprensa. muito. Ixi, Paulo, tá vamos fazer o cortando a seguinte, ligação? a gente quer te Não. ouvir sem interrupções, está cortando um pouquinho o seu áudio. Você topa se reconectar? A gente espera você aqui? Claro. Mas volta, hein? Boa, volte mesmo. Não, o cara viu o futuro aí, né, em 2021. Visionário, E cara. ele tenta, Chico, através da lei da transparência ali, ele tenta obter dados do governo. O governo, opa, aqui não, ninguém dá um número para ele, nada, ele vai, fuça e traz essa história. Ele fez no Jornal Brasil de Fato. Brasil, né? de, Brasil de fato, Fato. exatamente. Hoje ele está na Intercept, mas ele fez no Brasil de Fato, só que ninguém deu bola. Só que agora o ambiente é propício. Tem muito isso, Né? tem um vício medonho ou maldito, você escolhe, viu, Chico, a grande imprensa, a chamada grande imprensa, quando vem uma bomba dessa via Brasil de Fato, ou algum órgão ali alternativo, independente e tal, o nego se lixa. E estava aí, era o Paulo que estava com a história. Isso acontece ainda hoje, né? Acontece todo dia. Tanto que a gente falou, quanto de denúncia que a gente fez sobre Arthur Lira. Você viu na Globo? Ninguém Você viu? repercute. Mas- Ninguém Você viu? repercute porque quer ser o dono da notícia, uma o dono hora do vai- Brasil, o dono da Uma mídia. hora isso vai emergir, como está emergindo com o Braga Neto agora. E o país inteiro vai falar, puxa, mas era isso mesmo. Eu cara." vi lá no ICL, comi mosca. Pois é. Tudo bem. E aí, será que está reconectado? Mas isso só serve para dizer, ó, se liguem, prestem atenção na mídia independente, porque o furo vem daí 2 anos antes de aparecer hoje, da Polícia Federal correr atrás hoje da turma do Braga Neto. Quem lia Brasil de Fato já sabia da parada. Pois é. Enquanto o Paulo não entra, eu vou adiantar aqui. Oi, Paulo. Chegou? Já ia ler uma notícia Agora aqui, você está mas no escuro. apagou a Agora tá luz aí? faltando a luz. Eu acho que a luz estava puxando um pouco da minha energia aqui, eu tive que desligar ela, mas se vocês estiverem me ouvindo e der para ver pelo menos Não, um tá pouquinho, Está ouvindo? tá? Então Vamos- beleza. Então vamos vamos nessa. Eu embora. pedi desculpa aí pela falta de iluminação dessa vez, mas acho que a conexão agora foi. Vamos tentar, Paulo, vamos tentar. Vai lá. Paulo, como é que Bom, você então- chegou? Como é que você chegou nessa história? Porque você tanto tempo antes da própria Polícia Federal, no caso. Vamos aqui em Brasília, Chico, e um dos meus rituais matinais aí, diários, é a leitura do DOU, né, o Diário Oficial da União. Boa, Então eu cheguei aqui há 3 anos,
vantagens sobre o governo. Como era um ambiente muito difícil de ter acesso a fontes, de hostilidade contra a imprensa, as plataformas de transparência, a mais antiga delas, seja o Diário Oficial da União, é um celeiro de pautas. Então, eu fazia esse sinal tentando buscar aí esses desvios, esses abusos, essas arbitrariedades que a gente se acostumou a ver no governo Bolsonaro. E então, em 2019, pesquisando ali no Diário Oficial, eu encontrei um extrato de dispensa Paulo, de ação. desculpa te interromper, mas está cortando muito. Além de não te ver, ainda está cortando muito. Não sei se ele nos ouve ainda, mas a gente espera você aqui uma outra oportunidade. A gente quer muito falar, por favor, sobre essa reportagem, que ela é mais do que necessária. Ô, Roberta Chico, ele aí dá uma dica ao jovem repórter, quem está iniciando no ramo. Leia um diário oficial, seja do seu município, do estado ou da União. É no Diário Oficial que está o mapa da mina. É uma fonte, né? Ele pegou lá esse contrato da compra dos coletes, opa! Isso tudo em compra de colete para uma empresa lá de Miami. Aí tem. Eu vou atrás desse negócio. Eu vou atrás desse negócio. E é isso aí, tá ali. Leiam. Eu sei que é melhor ler Machado de Assis. Não, Machado de Assis ninguém lê mais, não. Acabou. Não, mas literatura no geral. Mas Diário Oficial é literatura de repórter, por favor. A gente continua nesse tema, Braga Neto, porque ele pediu diretamente ao Tribunal de Contas da União que a compra dos coletes fosse feita sem licitação. O TCU negou. Olha só um trecho do pedido. A informação é da jornalista Daniela Lima, da Globo News e também do G1. Temos a arte aí? Eu vou lendo enquanto isso, tá? Boa. Diz o seguinte, gente. A entrega desse equipamento de proteção, depois de efetivada a aquisição, via de regra, não ocorre em prazo inferior a 60 dias, em virtude de sua fabricação. Em grandes quantidades, ocorrer apenas sob demanda. Nesse caso, o rito normal dos certames licitatórios compromete as metas planejadas em razão dessa logística de reposição. Falou aí Braga Neto, né, na sua solicitação ao TCU para que dispensasse a licitação. Espertinho, né? Compra de coletes, Chico. Espertinho, né? Ele já estava esse tempo todo na intervenção, mas de repente, opa, vamos comprar os coletes aqui, porque... Por quê? Para fazer negócio, né? Isso é cara de negócio fechado ali de última hora. Agora, ele alega uma situação excepcional, né? Tem outra coisa. Que excepcionalidade seria essa, gente? Tem outra coisa aqui que eu não estou entendendo o texto do Braga Neto explicando. Ele está de colete, ó. Ele deixou os outros sem colete, mas ele está garantido aí. Olha lá, Comando Militar do Leste. Ele escreveu no print dele. Presta atenção, os coletes não foram adquiridos ou tampouco entregues. Não houve, portanto, qualquer repasse de recursos à empresa ou irregularidade por parte da administração pública. Vamos prestar atenção aqui. Não foram adquiridos, nem foram entregues, não houve qualquer repasse de recursos à empresa ou irregularidade. Só que na linha de baixo ele diz assim, o empenho foi cancelado e o valor total mais variação cambial foram devolvidos. Ué, se o dinheiro foi devolvido, como é que ele diz que não houve qualquer repasse de recursos na empresa? General, combina o seu texto, a frase de cima com a frase de baixo. O dinheiro fica muito tempo na mão da empresa. De dezembro até setembro. Só esse dinheiro num fundo qualquer, sei lá, nas Ilhas Caimã, já é um baita de um negócio. Basta esse dinheiro, não precisa nem roubar assim na cara dura. Pega esse dinheiro, joga lá nas Ilhas Virgens, lá onde o Paulo Guedes tem um offshore, joga esse dinheiro lá e depois o Estado... E esse dinheiro também tem sobrepreço aqui, tem mais 4 milhões e 600 mil. Sim. Licitação. Então basta isso, não precisa nem... Mas como é que o general fala que não foi feito nenhum repasse de recursos da empresa, se depois ele próprio diz que o dinheiro foi devolvido? Ué, se não houve repasse, como é que foi devolvido? É que a pesquisa foi suspensa, porque olha só, mesmo depois do fim da intervenção e quando já era ministro da Casa Civil de Bolsonaro em 2020, Braga Neto continuou a manter contato com representantes da empresa CTU Security, mesmo depois da compra ser suspensa, ou seja, comprou, rendeu,
suspendeu. Perdeu muito tempo depois. Muito tempo Muito tempo depois, depois. né? E essa informação é do jornalista César Tralli, da TV Globo. Historinha estranha, E hein, por que eu digo que esse dinheiro pode ter sido aplicado e virou outro negócio durante esse período? Gente, o dono é um ex-militar mercenário venezuelano metido no assassinato no Haiti. Pela qualificação desse sujeito, você acha que foi boa coisa? Você acha que tem bom negócio aí para o general fazer? Para o general tem bom negócio, não tem bom negócio é para nós. Para a pátria, para o Brasil, para o país, para a nós nação. é que não é bom negócio, para eles é ótimo Boa, negócio. Chico. A Venezuela está enroscada nessa história. O que quero- falta mais a gente descobrir, CP? Falta descobrir a partir disso aí, porque não fizeram busca e apreensão lá na casa do Braga Neto, não. Não, só o celular, né? Mas já apreenderam a linha de celular dele. Agora nós vamos descobrir o que é que ele dizia para aqueles patriotas que estavam lá, né? Quais as Esperem conversas? que vai acontecer alguma coisa. Andréa Sadi, também da Globo News, você citou a Globo News agora há pouco, né? Disse que na delação de Mauro Cid já aparece, ela teve informações que já aparece o nome do Braga Neto articulando o golpe, ele e o general Heleno. Esses dois, mas isso é mais ou menos a turma do Haiti. A turma do Haiti, a turma que vai para a intervenção O no Haiti. Haiti é aqui. Exatamente. O Haiti, Caetano e Gil. Essa boa turma do exército brasileiro que foi para o Haiti. E vai começando a aparecer lentamente no cenário da história do glorioso exército brasileiro o que vocês fizeram no Haiti. Olha, algumas investigações que já mostram uma lambança também teve agora, mas aí com sangue, né? Outro que teve no Haiti é o governador de São Paulo, o Tarcísio. Tarcísio de Freitas. Tarcísio. E está querendo fazer um Haiti lá embaixo, lá na Embaixada, né? Exatamente. Já matou quanto lá? As tropas dele, 28, Essa né? turma do Haiti vai render, hein? As tropas da Polícia Militar dele já mataram 28 lá. Só faz operações satisfatórias, né? Tô vendo. Certo. E como disse o CP, gente, pelo jeito as dores de cabeça de Braga Neto estão apenas no começo, porque, segundo a colunista Andréa Sadi, do G1, ele e o general Heleno vão ser citados, sim, na delação premiada de Mauro Cid, né? Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Delação que ele fará à Polícia Federal. A delação de Cid deve envolver joias, cartões de vacinação e tramas do golpe. E aí vem a pergunta, né? Estamos finalmente chegando na cúpula do Exército? Qual a opinião de vocês? Eu acho que em parte dela, né? Essa turma mais colada no Bolsonaro, talvez. Eu sinto que a outra parte está se isolando, está tentando limpar a imagem e correr fora. Ô Chico, a melhor coisa agora, né, é jogar logo ao mar esses maus soldados. Porque tem gente que não acredita. Claro que eu acredito mesmo, que há militares que são seres humanos corretos. Estão lá e não tem nada a ver com corrupção. Muitos até votaram em Bolsonaro porque achavam que era um projeto de ocupação do espaço político por gente honesta. Porque dizia que a gente, os paisanos, eles chamam a gente nem de civil, nós de paisano. Os paisanos são desonestos, né? Então, para poder fazer uma política honesta, tem que pôr os militares. Olha aí. Olha a política honesta. Assim que se faz política honestamente. Por isso que o general Geisel, né, conversava com o general Golbery, e há vários relatos disso, tem que trazer esse povo para o quartel e a gente largar esse canhão velho que é governar o Brasil, vão cair fora. Até que essa turma resolveu tomar o gosto, bota Bolsonaro e dá nisso, né? Você tinha no governo 7 mil militares. Então tem tudo que é lugar, eles se espalharam, virou uma praga dentro do governo. Nossa audiência, Irani, Rize e Godinho, tem que exonerar do Exército, demissão sumária, como fazem com funcionários públicos. Não são intocáveis, nem melhor do que ninguém. Concordo que não são intocáveis, só que se esse cara for expulso do Exército, sabe o que vai acontecer? A mulher deles vai virar viúva de gente viva. Viúva de marido vivo. Como é que chama? Viúva ficta, que é fictícia. É isso, segundo eu andei pesquisando aí, é o seguinte, durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, o sujeito morria em combate e às vezes o corpo dele não era encontrado, né?
Então, não era encontrado o corpo, não havia cadáver, mas sabia que ele tinha morrido. E a viúva recebia, era uma viúva ficta, porque a morte seria fictícia, mas não foi. Agora, a guerra que esse povo foi, só se for a guerra do camarão, né? A guerra do camarão. Porque, pelo amor de Deus. É isso, a guerra do camarão. Assassinaram o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. A tragédia originais vem do samba. Mussuns e tudo. Os camarões vão subindo, aparece Bregs Neto, e vai. Meu Deus e dá do nisso. Céu. Que várzea. Aprendamos, bravos brasileiros patriotas. É nisso, né? Aí você falou assim, a colunista Andréa Sadi, eu pensei que você tinha falado da comunista. A comunista? Porque tem um monte de patriota. Agora eu falei, sou comunista, vocês todos, vocês, ela. Todo mundo Otávio vira Guedes. Usa vermelho é comunista. Votou no Lula é comunista. Pessoal da Globo é comunista, todo mundo é comunista. Seus comuna. Seus comuna. E olha só, gente, depois de tudo isso, olha essa imagem de hoje em frente ao hospital em que está internado o ex-presidente Jair Bolsonaro. É inacreditável, juro. E tinha gente, hein? Ó, não tô vendo nenhum celularzinho como antena. Olha só. Mas tá lá, igreja aí, ó, mas a continência tá marcada. Ó. Mas vamos lá, né? Tem quantos gatos pingados aí? 1, 2, 3, 4. São 6 gatos pingados na frente do hospital. E esse aqui faz continência com a mão esquerda. Ô, rapaz, é com a mão direita. Meu Deus. Aqui. Isso. Agora só falta marchar, né? Esse aqui já tá, o garoto já tá pedindo impeachment já do Lula. Mas é o seguinte, aqui na frente você acha que tá o quê? Bolsonaro? Nada, aqui deve ter um pneu. Deve ter um pneu, né? E se bobear, toca até o hino nacional. Na frente do hospital onde o Bolsonaro teria feito hoje duas cirurgias, né? Uma de septo e a outra no intestino. Ali, vai ter cirurgia até o Natal agora, né? Porque enquanto tiver esse perigo aí da prisão, vai ter cirurgia todo dia. Vai ter plástica, vai ter tudo. Já teve, né? Porque já fez plástica, já colocou dente, já fez a operação do nariz. Essas operações no intestino ele faz, né? Dia sim, dia não, que tem depoimento, né? Mas é para melhorar o raciocínio. É para melhorar o raciocínio, né, Chico? Tem que operar o intestino para melhorar o raciocínio. Quem está aí na ponta da linha para falar com a gente? Olha só, aí, rapaz. Deputado Henrique Vieira, boa pastor noite. De almas e de homens, que e maravilha. Mulheres e crianças. Olha, tá difícil pastorear esse país, hein? Pois é. Boa noite, deputado. Que alegria estar com vocês, faz bem. Boa noite, querido. Vamos lá, gente, porque continuamos a falar da operação da PF, que tem como investigado o general Braga Neto. Ele teve seu sigilo telefônico quebrado. Deputado, o general deverá também ser citado, provavelmente na delação de Mauro Cid. A CPMI do golpe já aprovou a convocação do Braga Neto. Já tem data para esse depoimento? Olha, infelizmente ainda não. A prerrogativa de colocar os requerimentos em pauta é do presidente, o Arthur Maia. Nós estamos há muito tempo incidindo e pressionando porque precisamos chegar a alguns generais e existem indícios de ciência, conivência, estímulo, participação de generais nessa trama antidemocrática e golpista. Então, depende do presidente Arthur Maia e a chamada base democrática está há algum tempo incidindo sobre isso e pedindo que ele coloque esses requerimentos para votação. Então, faz parte daquilo que nós estamos defendendo. E, deputado, o senhor é do Rio de Janeiro, né? Acompanhou de perto aí a intervenção comandada por Braga Neto. Inclusive, Marielle Franco morreu, né? Foi assassinada durante essa intervenção, aí 1 mês, 2 meses depois que ele foi o interventor do Rio de Janeiro. E agora Braga Neto é suspeito num caso de fraude e corrupção. A pergunta é, por que será que ele virou vice de Bolsonaro? O que ele sabe de tão importante? Porque muito próximo ao ex-presidente, todos nós sabemos que era, né? Exato. Inclusive, essa sua lembrança mobiliza muito a minha memória e os meus afetos. Eu lembro exatamente
salvo engano, era um sábado de manhã, que nós convocamos uma reunião de emergência lá no Rio, do nosso partido, listas em segurança pública e direitos humanos, porque nós queríamos debater o decreto de intervenção federal, estávamos preocupados e assustados com isso. E eu lembro bem que naquela mesa estava do meu lado, discutindo esse tema e até me estimulando. Eu lembro bem dessa cena, dela me dizendo: Henrique, se inscreve, Henrique, fala, Henrique, se posiciona, porque eu tinha e tenho um jeito mais tímido e ela tinha um jeito mais assim de se colocar mesmo. A pessoa a quem eu estou fazendo referência é a Marielle. Então essa sua fala me lembra de um momento com a Mari, a gente se reunindo e conversando sobre esse tema. Então foi uma memória que veio aqui na minha cabeça e no meu coração. E a gente crítico àquela intervenção, e o Braga Neto, uma figura muito próxima a Bolsonaro, uma figura com falas e posições, na minha concepção, muito antidemocráticas e numa perspectiva de segurança pública muito violenta e violadora de direitos, que nada tem a ver com investigação contundente, promoção de segurança e garantia de direitos e de paz. Então faz muito sentido, respondendo a sua pergunta, o Braga Neto ser próximo organicamente, ideologicamente, politicamente, institucionalmente a Bolsonaro, porque eles são expressão desse militarismo golpista antidemocrático que pensa a segurança pública pelo viés da violência e não da garantia de direitos e não da promoção da paz. Deputado, a gente vê aqui, né, mais um em São Paulo, o governador, o Tarcísio, alguém botou assim o Trocísio. O Tarcísio mandou a tropa dele descer aqui para a Baixada e já fuzilou 28 pobres lá. Sim. Né? Aí você fala agora, deputado, da Marielle. Foi durante a intervenção, foi durante o governo de Braga Neto que Marielle e Anderson Gomes foram assassinados. Sim. E o Braga Neto estava cuidando da segurança pública. Claro, ele era o comandante Foi durante a gestão de Braga Neto que o nome dele, eu falei agora mesmo, Edmilson Santos Rosa. O músico, né? Assassinado com 80 passava com tiros. sua família de carro. Sim. E os soldados de Braga Neto desconfiaram, então meteram 80 tiros e mataram não só o motorista, mas inclusive um cidadão que estava em situação de morando na rua, que foi tentar socorrer, chegou perto do carro, foi fuzilado também. Isso aí é o resultado, sabe, da intervenção de Braga Neto. Triste período, né? Então você deve se lembrar também do caso desse músico, né, que foi assassinado. E não aconteceu nada. Sim, Chico. Chico, eu lembro bem, e vou te falar, a intervenção, ela reproduziu e potencializou, então estou falando de propósito, essas duas palavras, reproduziu e potencializou uma lógica histórica de segurança pública que é violenta, que criminaliza a pobreza, criminaliza a periferia, o subúrbio, as favelas, criminaliza o povo empobrecido do nosso país. Eu acho que é o Emicida que numa das suas canções fala que no Brasil tem pele alva e tem pele alvo. Ou seja, no Brasil, cidadania tem cor. No Brasil, cidadania tem CEP, tem endereço. No Brasil, cidadania tem renda e tem classe. Historicamente, o modelo de segurança pública é um modelo de encarceramento em massa, violação de direitos, violência do Estado e letalidade policial. O resultado desse modelo é massacre a conta-gotas, é genocídio sistêmico, é eliminação cotidiana de um povo. Agora, só para concluir esse raciocínio, que a intervenção do Braga Neto reproduziu e potencializou, vale a pena dizer que esse modelo
não apenas mata, apenas entre aspas, mas ele é fruto de uma lógica elitista, racista, de mentalidade escravocrata que legitima, naturaliza e estimula essa produção da morte. Porque, vou aqui usar um jogo de palavras, mais absurdo que o absurdo é quando o absurdo deixa de ser absurdo. Ou seja, esse modelo elitista, racista, que produz o subcidadão, o sub-humano, ele mata e cria a cultura que legitima e até mesmo deseja esta morte, como se fosse um inimigo abatido. Braga Neto é parte dessa concepção elitista, racista, falida, violenta, promotora de barbárie em nome de uma falsa paz. Promotora de barbárie em nome de uma falsa paz. Perfeito, deputado. São filhos de Thanatos, o deus da morte. Tudo relativo à morte e nada mais. Cansei de dizer aqui, né? Bolsonaro é o cavaleiro da morte. Ele veio trazer a morte. Preciso fuzilar a petralhada. Foi todo tinha assim. Que ter morrido 30 mil, tinha que ter tido uma guerra civil, tinha que fuzilar o Fernando Henrique. Né? 700 mil mortos na Covid, mas eu não sou coveiro. Tem que morrer. Mata, esfola. Então, assim, é Bolsonaro, assim é Tarcísio, assim é Braga Neto, assim é General Heleno, e assim um monte deles. Damares. Deputado, você acha que o general Braga Neto, com todo esse escândalo, que bota escândalo nisso, porque o que foi revelado hoje é de estarrecer, mesmo a gente tendo banalizado já esse festival de corrupção e de escândalos do bolsonarismo, você acha que o general Braga Neto ainda tem chances de candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro? Você que conhece bem a cidade. Olha, a extrema-direita está batendo cabeça lá no meu Rio de Janeiro. Eu não duvido do que eles são capazes de fazer, mobilizando ódio, produzindo desinformação, utilizando-se de milícias digitais, tentando manipular o afeto da fé e da religiosidade das pessoas. Então, assim, do ponto de vista do bom senso, da sensatez, eu acho que ele está inviabilizado. Só que a extrema-direita, e nós não podemos subestimá-la, tem mecanismos múltiplos para a produção das suas ideias e dos seus heróis. Só para concluir esse raciocínio, se você pegar hoje a minha intervenção na CPMI, eu gastei o meu tempo falando sobre milícia digital e gabinete do ódio. Sim. Isso não é palavra de ordem ou palavra de efeito. Tem inquérito no STF sobre isso, uma estrutura montada, vinculada ao ex-presidente, à Secretaria-Geral da Presidência, para produzir de forma intencional desinformação e estimular ataques às instituições da democracia brasileira. E veja, 3 nomes que estão nesse inquérito são assessores hoje de Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e lá no PL do próprio Bolsonaro. Ou seja, eles montaram, o que tudo indica, uma quadrilha digital para desinformação em massa. Então, não podemos subestimar o que eles são capazes de fazer. Mas com as armas da democracia, da ética, da boa investigação, nós vamos fazer a nossa trincheira e defender o nosso país e lá o meu Rio de Janeiro, que não merece ser governado pela extrema-direita e sua política miliciana, eu diria. Total. Obrigado, deputado. É duro saber que o Rio de Janeiro elegeu, por exemplo, com sua maior votação da história, o general Pazuello, que é outro carniceiro, né? Mas, em compensação, elegeu o pastor Henrique Vieira. Henrique Vieira. Não, vamos ter esperança, Chico. O Chico Alencar, é verdade. a Marina do MST. Eu ia trazer uma
uma memória não muito boa, que foi o Witzel também. Não, a gente tem, eu entendi isso. Marcelo. Não, porque lá é uma sequência, velho. Né? Tem Witzel, tem Pezão, tem Cabral, tem Garotinho, tem Rosinha, e certos cargos com grande votação, mas o Rio de Janeiro vai... Eu tenho fé Vai que superar isso vai aí, aprender, vai superar isso aí. superar, né? E como já adiantou o deputado pastor Henrique Vieira, hoje teve CPMI do golpe. E o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, autorizou e a delegada Marília Alencar, ex-assessora de Anderson Torres, faltou à sessão. Isso mesmo, ela não apareceu, no show. O que aconteceu, deputado? Conta pra gente. Não, é inacreditável. Inacreditável. Eu discordo totalmente da decisão do ministro Nunes Marques, abre um precedente perigosíssimo. Repara que nenhum outro ministro teve essa decisão. O direito ao silêncio, olha, ele é constitucional, ele é um fundamento democrático. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. E eu, sinceramente, concordo com esse princípio. Agora, entre isso e não comparecer a uma comissão parlamentar de inquérito que tem poder policial investigativo, segundo a própria lei, eu realmente não consigo entender. Mas estamos nos movimentando, a Advocacia Geral do Senado também está se movimentando para que essa ideia não se reproduza, porque ela vai esvaziar completamente o poder investigativo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Assim, uma decisão, na minha opinião, gravíssima e em tom sigiloso. A gente tem acesso ao documento e ao argumento que o ministro utilizou. E, para concluir esse raciocínio, a Marília é vinculada ao Anderson Torres. E tudo que nós estamos investigando desde o início, o elo, atenção a isso, o elo entre a cúpula da PM do Distrito Federal, que se omitiu diante daquela manifestação, o elo entre essa cúpula, Bolsonaro e os generais, na minha compreensão, se chama Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que depois, estrategicamente, foi para onde? Na Secretaria Pública do Distrito Federal, que tinha competência constitucional para garantir a segurança da esplanada e das vias de acesso à Praça dos Três Poderes. Então, Anderson Torres, eu quero chamar a atenção a isso, tenho falado reiteradamente, é figura central, elo de ligação entre Bolsonaro, alguns generais e cúpula da PM. Na minha opinião e na nossa linha de investigação, ele é parte fundamental da trama golpista e do que aconteceu dia 8 de janeiro. E ele levou a Marília do Ministério da Justiça para a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Por isso o depoimento dela era, como é, tão importante. E é mais importante, eu vou lembrar, também por mais um motivo, viu, deputado? Marília Ferreira de Alencar, diretora de inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela era diretora de inteligência do Anderson Torres, quando o Anderson Torres era ministro da Justiça de Bolsonaro, e depois o Anderson foi lá para o Distrito Federal e levou também, como ele acaba de dizer, que o deputado acaba de nos revelar. Aí o Anderson fugiu lá para encontrar o Bolsonaro, seja lá quem, na terra do Pateta, lá na Flórida, não é? Mas eu quero lembrar quem é essa Marília. O cara que falou Marília Alencar, eu me lembrei. Esta senhora, essa delegada, que era do Serviço da Secretaria de Inteligência, diretora de inteligência dessa Secretaria do Ministério da Justiça, foi a mulher que fez o mapa dos pontos onde o presidente Lula recebeu votos. Verdade, Chico. E ela que encaminhou isso para aquele policial, aquele Silvinei Vasquez, que está preso, né, botar seus soldados, seus capangas, seus agentes da PRF obstruindo estradas no Nordeste. Atenção, Marília Alencar, que não foi depor hoje, que o deputado acaba de lembrar que para ele é a ligação entre
Anderson Torres e, portanto, Bolsonaro, E os com a generais. polícia militar, Sim. com a polícia militar, que favoreceu o golpe do dia 8, é a mesma Marília que tentou, abasteceu e tentou impedir a votação do segundo turno. Confere? Pois é, Chico. Tinha esquecido? Vocês estão me vendo e ouvindo? Sim, ouvindo bem, deputado. Pois é, por isso que nós estamos falando em cronologia do golpe, não é à toa. Isso é didático para que a população possa entender. O dia 8, ele é cartada final, entendeu? Aquela tentativa última, Lula já empossado, primeira semana do governo, aquela última tentativa de criar uma instabilidade institucional e social e impedir o seu governo. Mas, insisto, cartada final. Se você vai ao segundo turno, tem isso que o Chico está falando. Tem ali uma tentativa ainda de obstruir os locais de votação onde Lula tinha mais votos. Se você volta a esse momento, tem aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal pelo Silvinei Vasquez para, a partir desse mapa, impedir aí a votação de eleitores do Lula. E depois da vitória do Lula, eles não conseguiram, então plano A, insucesso. Eles foram tentando saídas, intervenção no TSE, prisão de Alexandre de Moraes, ou seja, o que nós estamos provando na CPMI é que eles foram tentando formas de ganhar a eleição, injustamente e legalmente. Depois, impedir a diplomação. Depois, impedir a posse. Depois, caos social para fazer uma intervenção. Marília, Anderson são parte, Silvinei Vasquez, na minha opinião, Braga Neto e outros são parte do que eu estou chamando de cronologia das tentativas, no plural, do golpe. Eles foram perdendo uma a uma até o dia 8 de janeiro. Bom, e não teve Marília Alencar, mas hoje teve depoimento na CPMI da cabo da Polícia Militar do DF, a Marcela Pino. Ela sofreu agressões no dia 8 de janeiro. Vamos dar uma olhadinha no depoimento dela. Tenho experiência em outras atuações de reintegração de posse, costuma também ser bem violenta. Naquela proporção, jamais. Jamais. Pelos armamentos que eles tinham em mão, pelos instrumentos que eles tinham em mão, ou pela quantidade de pessoas, pelo ajuntamento de pessoas, você pode assim destacar o que é que você poderia diferenciar desses manifestantes? A violência. A violência. Não tinham medo de partir para cima de vocês? Não, eles, na verdade, eles se valeram de materiais do que estava ali à disposição deles, né? Eles usavam as estacas das bandeiras para nos atacar, os gradis que foram arrancados, os gradis de ferro, eles lançavam também contra a tropa de choque, pedra portuguesa ali da Praça dos Três Poderes, eles se utilizavam também, além dos coquetéis Molotov. Deputado, como é que foi esse depoimento? Ela disse que teve que lidar com muita violência, né? Agressividade. Pois é, os deputados da extrema-direita tentam dizer que eram senhoras rezando pelo Brasil. Bem, está aí a resposta da cabo Marcela. Pessoas, tem uma parte que ela fala assim, dispostas a tudo. Um pouquinho antes do meu momento de fazer questionamentos a ela usou essa expressão, pessoas dispostas a tudo, dispostas a depredar patrimônio público, sim, o que é gravíssimo, mas olha, dispostas à violência, dispostas a matar. Então, o depoimento dela é importante para desmistificar que era um protesto pacífico de pessoas piedosas intercedendo pelo Brasil. Não, tinha motivação golpista, antidemocrática, tinha violência, colocando, inclusive, profissionais da segurança pública em risco. A cabo Marcela, que na minha opinião agiu correta e heroicamente, ela foi desprotegida, ao que tudo indica, pelos seus próprios superiores que estavam ali trocando mensagens de WhatsApp dizendo que tinham que livrar o Brasil de uma quadrilha comunista. Olha só
uma cabo, na época uma soldada, colocada em risco, desprotegida pela própria cúpula, porque havia incorporado esse discurso golpista. Mas se vocês me permitem, apenas um raciocínio, o que eu falei hoje lá foi o seguinte: esse ódio de uma pessoa tomada pela agressividade e disposta a tudo, e vamos lembrar do dia 24 de dezembro, do carro-bomba perto do aeroporto de Brasília. O sintoma final do bolsonarismo é a produção da violência e da barbárie. Mas eu quero chamar a atenção que até chegar uma pessoa disposta a tudo, inclusive a matar em nome do seu mito, tem a fabricação desse ódio. Eu queria poder dizer isso aqui. O ódio é funcional para a extrema-direita. O ódio é lucrativo para a extrema-direita. O ódio é o motor e a razão da extrema-direita, e o ódio é o objetivo da extrema-direita. Até chegar ali, em pessoas com essa agressividade ou esse grau de alienação, tem toda uma intencionalidade para mobilizar e estimular esses afetos. E eu peço licença para ler aqui um parágrafo de uma consultoria que o Facebook contratou. Então não é um partido de esquerda ou um militante de direitos humanos dizendo, porque eu quero poder mostrar que houve mobilização intencional, trama golpista. Olha só, 4 linhas do relatório da Atlantic Council para o Facebook. O relatório fala: operações executadas por um governo para atingir seus próprios cidadãos. Isso pode ser particularmente preocupante quando combinam técnicas enganosas com o poder de um Estado. Combinação de técnicas enganosas com o poder de um Estado. O que essa consultoria está dizendo? Havia uma milícia digital propagando desinformação e incitando ódio. Só que isso é grave, não é? Uma pessoa manifestando ódio dentro de casa, no seu computador, isso é grave. Só tem um detalhe: isso não era espontâneo. Isso foi produzido e fabricado, segundo essa relatoria, por um governo. Ou seja, é o próprio governo de Bolsonaro utilizando a sua estrutura. O inquérito do STF diz que essas postagens vêm de IPs que estavam no Palácio do Planalto, no Senado e na Câmara. São assessores parlamentares. Ou seja, é usar o aparato do governo para dar um golpe na própria democracia. Bem, isso é bolsonarismo. E a ponta disso é a cabo Marcela correndo risco de morte, porque esse ódio foi fabricado intencionalmente, inclusive por milícias digitais, o chamado gabinete do ódio. Esse ódio existe no Brasil, ele atinge sobremaneira os pobres, os periféricos, os negros principalmente, as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, que é a mais violentada por esse ódio. Agora, se você olhar bem, você muda os personagens, né? Lá no século passado, nos anos 30, esse mesmo sentimento de ódio se espalhou por aquele povo alemão. E aquele povo alemão colocou no poder um cara que odiava negros também, cristãos, comunistas e, sobretudo, judeus. E fez com que toda a população fechasse os olhos a campos de extermínio do Estado. Quer dizer, é tudo uma loucura. E parece que esse pessoal não aprende com a história, a gente vai revivendo isso. Por pouco a gente escapou de entrar num governo nazistoide, porque o segundo mandato de Bolsonaro, eu não tenho dúvida nenhuma, seria fascistoide, nazistoide, a moda nazista. Com Braga Neto substituindo como presidente em algumas ocasiões. Essa é uma beleza. Pois é. E olha não faltaria só. quem fiscalizaria as câmaras de gás, viu? Deputado, o senhor quer falar alguma coisa? Não, registrar a gravidade do momento histórico que nós estamos vivendo e a tarefa do nosso tempo
de defender a democracia, de defender o respeito à diversidade, de defender a promoção da dignidade humana, de defender uma cultura de paz. Esses valores civilizatórios é tempo, mais do que nunca, da gente, numa ampla corrente, defender e isolar a extrema-direita como uma narrativa desamorosa, uma narrativa antiética, uma narrativa antipática, cujo resultado é a produção da morte em escala industrial. Perfeito. E o deputado, sempre muito atento, eu gosto como ele organiza as informações naquele caderno, viu, deputado? Naquele caderno de 10 matérias. Esse é um caderno de 10 matérias, tem todas as matérias do bolsonarismo, estão aí, golpe, vacina, tá tudo aí. Parabéns pela atuação. Você acredita que uma vez na rua pediram para tirar foto comigo e com o meu caderno? Esse caderno é a grande história. Qualquer coisa ele fala assim, tá aqui no meu caderninho. Ou então canta aquela música, risque o meu nome do seu caderno, né? Risque meu nome do seu caderno. Isso é o Bolsonaro e o Braga Neto que vão pedir. Risque o meu nome do seu caderno. É isso aí. E olha só, Chico Sá também tem o caderninho dele, porque ninguém pega esse bloco de anotações dele. O meu vou mudando, não é tão organizado como meu é folha de papel aqui. Chico Pinheiro também tem um monte de papel embaixo do computador, olha só. É isso aí. O importante é a gente ter o nosso amuleto, né? A gente ter o lugar que a gente divide, né? Que a gente compartilha as informações, porque quando necessário, saca o caderno, saca o bloquinho, saca o papel e manda a letra. Vale mais do que confissão. Beleza. Deputado Pastor Henrique Vieira, que prazer falar com você de novo. Obrigada e bom trabalho aí em Brasília. Estamos, como sempre, de olho. E atenção. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Espero ter contribuído com o debate. Eu gosto muito de estar com vocês. Parabéns pelo serviço e trabalho que vocês fazem, viu? Fraterno abraço para vocês. Fraternura, paz e bem, deputado. Precisamos nos encontrar. É isso aí. Gente, olha só. Amanhã, às 15h, tem Provocação História com Lindené Pareto, que nesta quarta conversa com o escritor, sociólogo e professor Mário Medeiros para uma conversa imperdível sobre literatura e pensamento afro-brasileiro. Maravilha, olha, o Mário Medeiros é legal. Fera. E tem mais. Tem? Daqui a pouco... Vocês continuam com a presença agradabilíssima da Hobbs, que hoje está... Jornada dupla? Tá no verde, ganhando hora extra tá hoje. No verde lindo, verde que te quero verde, como diria Lorca. Tá aí de verde, muito bonita essa roupa. Daqui a pouquinho vai estar junto com o nosso César Callejon, né? Exatamente. Com toda a materialidade possível, ao vivo, com o Piero Leiner, professor de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos. Qual é o papo? Olha só, Chico e amigos e sellers, o Lerner, o Piero, ele pesquisa e estuda as Forças Armadas há mais de 30 anos. Para entender esse negócio. Então, é perfeito recebê-lo no dia de hoje, até para a gente entender melhor todo esse imbróglio, toda a participação das Forças Armadas em várias frentes, né? Hoje falamos de corrupção, mas a gente pode falar do golpe, a gente pode falar de vacinas, a gente pode falar sobre a intervenção no Rio de Janeiro, porque dizem que foi um projeto piloto das Forças Armadas. E é com ele que a gente vai conversar. Tem a tese que o Bolsonaro era apenas um mamuleiro, um boneco ali na mão dos militares. Não é uma tese desprezível, muito pelo contrário. E, por favor, fale com ele de bons militares que o Brasil já produziu, como o Marechal Henrique Dufres Teixeira Lott, que ergueu a espada e garantiu que a Constituição fosse cumprida e que o Juscelino tomasse posse, como o Marechal Cândido da Silva Rondon, que foi fazer linhas telegráficas pelo Brasil e trancava num baú as armas dos seus soldados para que eles não revidassem a eventuais ataques de indígenas, porque ele é que estava entrando na terra indígena. Quer dizer, temos que cultuar essas pessoas também. É isso aí. Rob, você não está de verde oliva, viu? Você está em casa, está enchendo. Eu botei o verde em sua homenagem, Chico. Tá bom. Boa, garota. Tá bom. Gente, foi um prazer estar aqui nessa mesa. O programa tá lindo. E eu vou subir agora as escadas, porque o César Callejon está me esperando para o nosso Corre pro Sinapse. Um beijo, Sellers. Estava com saudade de todo mundo. Aí. Até mais. Nós também. Você já ouviu falar em Noam Chomsky? Very pleased to have this chance to meet with you. Leonardo Boff?
a opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da justiça social e da libertação. Marilena Chauí. A questão da violência e do autoritarismo da sociedade brasileira e a nossa dificuldade para ser uma democracia. Esses e outros grandes nomes do conhecimento do Brasil e do mundo estão no ICL. Acesse o site, clique em Quero Ser Membro e tenha acesso a mais de 200 cursos.